Grandes conversas começam com boas perguntas para pessoas que fazem a diferença no mundo. Eu sou Nathalie Shimada, especialista em infância, e esse é o Lega Talks. Nós vamos falar sobre cultura, infância, parentalidade, educação e tudo aquilo que envolve como fazer uma infância melhor. Hoje eu estou com a convidada, a Nayara Caruso. Nós vamos falar sobre desafios e possibilidades da educação no Brasil. Vou falar quem é ela aqui. Doutora em Educação Física pela UEM, com parte do doutorado fora do Brasil, na linha de fatores psicossociais e motores relacionados ao desempenho humano. Mestre pela UEM, especialista em treinamento de alto rendimento desportivo pelo Instituto Olímpico, graduada pela UEM em Educação Física, foi treinadora de vôlei, representando o Brasil em 2019, atuou na administração pública municipal nos últimos 4 anos, foi superintendente da Secretaria de Esporte e Lazer, secretária da Educação de Maringá e, por fim, atua como educadora nos núcleos de cooperação socioambiental da Itaipu Nacional. Nayara, até perdi o fôlego de falar. Nayara, é isso. Te chamei aqui porque eu acho que você tem experiência prática na administração pública, né, e formação para falar sobre educação. Educação no Brasil é tendão de Aquiles, né? Eu acho que a educação é a base e a educação é onde nós temos os mais diversos problemas dentro do Brasil. Mas antes da gente falar sobre esse assunto sério, eu quero saber quem é a Nayara no parquinho. Ótimo, achei desse muito currículo. legal esse trocadilho, né, da fila do pão. Quem é a Nayara na fila, né, no parquinho, na fila do balanço? Na fila do... Dois copos. Bom, eu sou, além dessas questões de formação, né, que você muito bem colocou, eu sou mãe do Samuel e futura mãe do Mateu, e acho que isso me trouxeram também grandes experiências, mas eu venho de escola pública, então isso, eu acho que para mim faz muito parte de quem eu sou, então de toda a minha carreira, que foram muitos anos, né, cheguei no doutorado, então de fato são mais de, quase 15 anos de estudo, só 4 eu fiz em escola privada, sendo 2 sendo bolsista. Então, de fato, a escola pública me acolheu e eu sou... E como eu estudei fora do Brasil, né, eu também vi outras realidades. Eu acho que isso me traz ainda mais um senso de responsabilidade social. Então, enquanto legado de família, eu venho com uma questão muito forte sobre justiça social. Eu acho que isso é parte de mim. E toda essa experiência acadêmica, ela me trouxe muita responsabilidade social. Então, eu acho que eu devo retorno mesmo, né, à educação que tanto me formou. Então, eu acho que é isso. Enfim, eu tenho isso muito forte em mim. Tá lá no parquinho, fazendo justiça, colocando a regra no parquinho, falando, todo mundo vai participar sim. Exatamente. Mais ou menos isso. Sabe que essa pergunta, acho que eu contei no outro episódio, foi a Clarice que me ajudou a elaborar, porque eu perguntei para ela como que eu podia perguntar para as pessoas quem são elas, sem ficar falando onde elas estudaram e tudo mais. Eu falei, o que você acha de perguntar quem é a pessoa na hora do recreio? Ela, mãe, a pessoa na hora do recreio só vai comer. E o banheiro, se ela tiver tempo. Pergunta quem é ela na hora do parquinho. É uma boa pergunta. Na hora do parquinho, eu vou garantir que todo mundo brinque e vou chamar. E se eu ver alguém excluído, eu vou tentar ir lá perguntar por que ele tá lá e como é que a gente pode colocar ele na roda. Acho que essa é a Eu acho que a escola, eu sempre falo que lá na escola a gente sabe quem são as crianças de verdade na hora do parquinho mesmo. Por isso que eu peguei a pergunta e falei para ela, vou fazer essa pergunta. Porque a gente fala que na hora do parquinho é onde a gente mais deve observar as crianças, porque elas estão espontaneamente brincando, interagindo, construindo seus grupos. E é onde a gente consegue ver as crianças assim, colocando a sua frustração, sua alegria, sua motivação. É no parquinho mesmo, né? Eu acho que é o momento mais precioso da escola.
E agora vamos lá, então, seguir com a pergunta. E aí, falando sobre educação, né? Educação é um tema complexo. Eu fiz uma pergunta para você, eu falei, a gente vai fazer uns 50 podcasts, porque são conteúdos densos. E aí eu vou trazer já uma frase do Platão sobre educação, né? Então, educação pois, a arte que se propõe a educação da alma para o bem e que procura os meios mais fáceis e eficazes de conseguir. Kant também fala que o ser humano é aquilo que a educação fez dele. Se o ser humano é aquilo que a educação fez dele, quando a gente olha para a educação no Brasil, o que a educação está fazendo desse ser humano? Né? O quanto a gente está se dedicando para a educação. E o desenvolvimento humano parece ter sido algo assim que você se dedicou, né? Você foi treinador, então parece que você se preocupa com o desenvolvimento da pessoa em si, no total. E para que você acha, então, que hoje a educação tem servido? Qual a função da educação hoje, nesses tempos atuais? O que ela... Bom, o que ela... Atualmente, né? Não o que ela deveria. Eu acho que hoje a gente tem inúmeros desafios sociais. A geração de pais, ela tá, né, absolutamente diferente do que era anteriormente. O acesso à informação, ele é muito confundidor. Então, hoje, o que você acessa de informação não é o que eu acesso. E o que regula esse acesso é algo que a gente não controla. Né? E o pior, é algo controlado para que seja assim. Então, isso dificulta muitas questões de acesso à informação, por mais que hoje a gente tenha, né, a informatização e a tecnologia e as evidências científicas a nosso dispor. Então, ainda assim, a educação, aqui ela serve, né, ela deve continuar servindo à formação e reflexão crítica social. Eu acho que esse é um papel que a educação ela não pode perder, ainda que a gente tenha muitas tecnologias, ainda que a gente tenha muitas formas de fazer diferente que antes a gente não tinha acesso. Enfim, mas, de novo, são muitos os desafios, são muitas as pressões sociais e as vozes que tem dentro, ecoando na educação e que acabam que trazem ruídos que não deveriam existir. Eu acho que não importa o viés que a pessoa esteja olhando para a educação, eu acho que é uma fala bem comum. Todo mundo quer uma educação que seja crítica, emancipadora, uma educação que seja na formação do bem ser humano. Só que esses termos que eu te disse, para cada um é uma coisa. Como você mesmo disse, todo mundo tem acesso à informação, mas eu recebo a informação da qual lá quem domina a rede social, enfim, né, não falando que existe um maligno, né, enfim, mas a gente sabe que as informações que vêm é o que eu estou mais apta a consumir. Não vão vir opiniões contrárias à minha. Então, a gente hoje vive um extremismo. Eu acho que na educação, até na educação infantil, né? Eu, como escola, eu vejo que hoje as famílias chegam num extremismo, independente do extremismo, mas as pessoas chegam num extremismo e com informações somente das quais ela concorda. A gente perdeu a habilidade de ser flexível com a diversidade, porque a escola é um ambiente de diversidade. Mas a escola e a comunidade tende a ficar menos flexível com a diversidade, porque eu acho que a vida em comunidade significa um ambiente para todos, igual no parquinho, né? Não é para todo mundo, o parquinho só é para um ou é só para o outro. Então, eu acho que esse é um desafio da educação, né? Todo mundo caminhar e falar sobre o mesmo termo, né? O que é uma educação crítica? O que é uma educação crítica? O que é uma educação emancipadora? Emancipadora para o quê? Crítico para fazer o quê? Para ser o quê? Quando eu falo em formar ser humano, todo mundo adora, educar para a vida. Todo mundo, esse termo, eu vou educar para a vida, eu vou educar Mas que vida? De quem a gente está falando? De qual vida? De qual vida nós estamos falando? É da vida da pessoa que vai reivindicar seus direitos? É da pessoa que vai colocar direitos para as outras? É a pessoa que vai dizer o que o outro pode, o que o outro não pode? Qual é a vida que a gente está formando as pessoas, né? Há muito tempo atrás, a educação era por trabalho. Mecânico, porque o trabalho era mecânico.
E hoje a gente precisa, e aí hoje a gente quer que lideranças sejam formadas, mas a gente não quer a criança que fala um pouco mais alto, a gente não quer a criança questionadora, a gente, né, muito mais fácil a criança quieta, porque eu tenho que trabalhar, ou a criança que fica no seu lugar. Então, assim, as coisas elas não vão bater, né? Elas não vão chegar no mínimo múltiplo comum. Então, é isso. Eu acho que e eu ao mesmo tempo a evidência científica está ali. Então, o termo emancipador, ele existe e ele está escrito no dicionário, não precisava nem ser interpretativo, né? Foi se apropriado. O problema é que, eu quero que seja emancipador até aqui. Eu quero que seja crítico. O que é uma pessoa crítica? Que ela consiga ler, interpretar e tomar suas próprias decisões, né? Falando de forma muito rasa. Mas é isso, e eu acho que a gente vive num mundo atualmente que tem um pouco ainda de reflexo de pandêmico, no sentido de que a gente ficou 2 anos escolhendo com quem a gente ia falar, escolhendo o que a gente ia ver. Então, a gente perdeu realmente essa habilidade, a gente passou ainda por uma série de questões, né, no Brasil que reforçaram tudo isso, mas é isso, perdemos essa habilidade, ainda estamos, todo mundo, né, os estudiosos falavam que, os estudiosos falavam da terceira onda do Covid, e que seria ela psicológica. Então, tá aqui, estamos vivendo, mas é isso, perdemos totalmente a capacidade de diálogo. É mais confortável, né? A gente está com os nossos, né? Daqueles que pensam igual a gente, daqueles que desejam o mesmo que a gente. Que reforçam o nosso viés. Que reforçam o nosso viés. É muito confortável, né? A gente perdeu essa habilidade também de lidar com a frustração e de perceber que existem outros locais, outros lugares, outras formas, inclusive, de se educar, de se existir, outras formas de se pensar. E aí a gente acatar. Eu falo que assim, a gente nunca é obrigado a... Você não é obrigado a aceitar nada, mas você é obrigado a conviver, porque nós somos seres coletivos. E a gente é obrigado, sim, a conviver, né? Você não precisa aceitar nada. Você não tem que aceitar o outro. Não passa por você. Nós precisamos aprender a conviver, né? A conviver em sociedade, e assim, é o microcosmo de uma turma, de uma sala de aula, onde a gente precisa lidar com todas as diversidades, inclusive considerando-se como uma diversidade dentro dessa turma. Eu acho que a educação passa por esse lugar, e é onde a gente gostaria de educar adultos. Eu gostaria muito que os adultos voltassem para a escola. Para lembrar como que é quando a gente tem que lidar com a diferença. Hoje a gente lá na escola tenta um pouco, né, com a escola de parentalidade, mas até na escola de parentalidade eu falo que quem sempre está na escola de parentalidade sempre são os mesmos. Aqueles que precisavam realmente não estão, né? A escola são os mesmos, os pais que estão ali dedicados a estudar, a aprender, a olhar para o outro. Esses que estão ali. E aí eu precisava que a comunidade em geral participasse. Não sei se a gente ficou muito saturado, né, na pandemia, que tinha curso online, live de tudo, estudava de tudo, né? Era tanta live, dava um horário, assim, 8 horas da noite, eram 50 lives aparecendo ao mesmo tempo, Anderson não dava conta de aprender tudo. Na pandemia eu pensei assim, eu vou aproveitar para aprender o máximo de coisa que eu puder, porque quando voltar um dia, a gente vai conseguir colocar isso em prática. Eu tenho a impressão de que a gente aprendeu muito, mas a gente não colocou em prática, porque a gente ficou num lugar psicológico bem confortável. E falando disso, né, você pegou uma gestão ali na área da educação, complexa, pós-pandemia, todo mundo voltando, assim, muitos desafios. Como escola particular, eu tive muitos desafios. Imagino que você, como gestora ali, de 6.000 servidores, deve ter sido, assim, desafiador. Mas como você pode falar, qual foi o maior desafio enfrentado para fazer uma educação respeitosa? Eu lembro que quando você estava lá, assim, falando, né, sem ter dados, assim, mas eu vi você fazendo muitas ações justamente para educar as famílias. Porque a gente não educa a criança sem a família, não existe trabalho perfeito que dure 4 horas sem a família estar alinhada com a educação da escola. E eu vi você fazendo ação de escola de parentalidade, você trazendo pessoas para educar as famílias, para falar com as famílias, para construir, né? Para que estamos educando? Eu acho que assim, você tentou pelo menos despertar. O que estamos fazendo? O que a gente está fazendo com as crianças? E, assim, foi algo muito inovador. Eu não vi isso em outras gestões, não vi isso acontecendo na rede pública.
Há sim ações no Brasil públicas, né? Por exemplo, escolas montessorianas públicas no Brasil, prefeituras que são, mas são de escolas locais muito pequenos, né? Por exemplo, tem Paraty, no Rio de Janeiro, mas assim, é minúsculo referente a Maringá. Né? Agora Curitiba começou também a tentar inserir, e eu vi que você estava assim num esforço enorme para agregar pessoas ali para caminhar junto. Então, não sei se esse foi seu maior desafio, mas qual foi seu maior desafio na gestão pública, assim, por uma infância? Porque eu vi que você lutou mesmo. Uhum. A gestão pública, né, são 42 mil famílias, mais de 42 mil alunos, então, de fato, tem enormes desafios, né? Então, até a gente brincava, não é matar um leão por dia, é matar uma savana por dia. 42 não consigo nem mensurar isso, não consigo nem mensurar. É claro que a gente tem, né, uma hierarquia de profissionais para tratar e trabalhar com todas essas famílias. Mas, enfim, falta de profissionais, travas burocráticas, problemas com licitação. Isso são, acho que, assuntos comuns de problemáticas enfrentadas em qualquer gestão pública. Mas, de fato, hoje em dia a gente tem muitas questões em relação a desafios de inclusão, né? Eu acho que não somente na educação pública, mas um entendimento, uma falta do entendimento social do que de fato é a inclusão hoje. E falando sobre gestão pública, a gente tem sempre uma resistência muito grande à mudança. Então, todas essas questões trazidas tinham que ser muito bem articuladas, desenvolvidas, construídas para que a gente agregasse as pessoas junto com a gente, para que elas acreditassem com a gente no processo e que assim isso desse certo. Eu acho que isso a gente conseguiu trazer muito bem, a gente fez um elo muito grande com todos os profissionais que ali estavam inseridos. E aí, com isso, com certeza, o nosso... Não sei se foi o nosso maior desafio, mas foi no que nós focamos, né? Eu sempre falo para as meninas, a gente tem muitos problemas a enfrentar, mas que a gente não esqueça de fato o nosso propósito. E o nosso propósito, então, não sei se vou chamar de desafio, mas sim de propósito, seria um resgate da cultura e da essência da infância. Eu acho que isso a gente tentou... Todos os nossos projetos, eles foram baseados pensando nisso. E aí, trazer a escola... a comunidade escolar, né, junto à escola, foi um dos nossos objetivos, sempre pensando em desemparedar a escola. Então, como que eu levo a escola para fora? Como que eu levo as crianças para fora da sala de aula? Como que eu levo a experiência, né, que elas não precisam ter numa carteira que seja uma atrás da outra? Nossa, eu acho que isso é um desafio grande, porque pode parecer que tem ações práticas, mas primeiro que as crianças estão presas dentro da escola. A escola é uma prisão. É grade, é cerca, é o segurança prendendo as crianças lá. A escola parece muito com prisão. Eu sempre brinco assim, ó. Você olha para a prisão, grades, muro alto, cerca elétrica e o guarda na frente. A escola, cerca elétrica, muro alto, grade e o guarda na frente. As crianças estão presas dentro da escola. E aí, como que a gente desempareda? Porque as pessoas têm medo de ir na praça, tem medo do lugar público. Esse foi realmente... E também passamos, né? Logo que eu assumi, a gente também teve toda a questão da segurança nas escolas, das invasões. Então, esse foi, de fato, um dos maiores desafios que... Nossa, foi sem dúvida... Me tirou o sono por várias noites. Então, isso foi uma questão. Mas o desemparedar foi sempre no sentido, sabe? Tipo, brincadeira... a vivência que o Montessori traz muito. Então, enquanto mãe de criança, de aluno de uma escola Montessori, que também me ensina muito com as escolas de parentalidade, todos os estudos que a gente faz sobre, mas no sentido... Então, eu tentei levar para a educação pública, sem chamar de Montessori, alguns conceitos que eu considero que são muito importantes, que as evidências científicas mostram que são. Então, quando a gente fala de educação de qualidade, né, tudo isso aparece, e por que a gente faz, então, tudo diferente disso? Então, Semana do Brincar a gente colocou com recreio estendido, né, com tempo de intervalo estendido, tentando resgatar a cultura do brincar. Então, uma semana toda dedicada a palestras para os educadores, para que a gente possa falar e refletir sobre a importância do brincar na infância. Parece básico, sim, mas como que as crianças brincam no intervalo de 15 minutos, sendo que elas têm que ir ao banheiro, elas têm que comer? E por criança não come a em gente 15 não minutos. tinha... Criança não come em 15 minutos. Por que a gente não tinha que falar disso antes? Porque antes a gente tinha a cultura do brincar na rua, e que hoje, por várias razões sociais e de segurança, a gente não tem. Então, a gente tem que trazer o brincar
para a educação formal, sim, né? A gente até lançou algumas campanhas do tipo, se sujar faz bem, bem campanha do Omo. Era isso, então, para que mostrando, porque também quando as crianças chegam com os uniformes sujos, os pais reclamavam. Então, é uma educação social mesmo, é uma educação para os pais. Pai, tá tudo bem, a criança vai chegar com o uniforme sujo, mas tenha certeza que ela está tendo a melhor experiência que ela pode ter. Possível. Eu acho que é sobre isso mesmo, assim, resgatar qual que é a função da escola. Qual que é a função da escola? Não é só para o pai e a mãe trabalhar. E no nosso caso, 75% das escolas são em período integral, né? São em jornada ampliada, que a gente chama. Então, as crianças passam de 9 a 11 horas. 9 horas na escola, 11 horas se for na educação infantil. 11 horas, sendo que elas passam 12 horas acordadas quando elas são menores. O restante do tempo está dormindo com os pais. O restante do tempo está acordada na escola. Então, elas chegam, elas têm 4 refeições na escola. Então, tudo a experiência que elas têm que ter na infância tem que ser ali, né? Tem que ser proporcionada na escola. Então, a responsabilidade que a gente tem é muito grande. Eu sempre falava isso e aí, com isso, a gente buscava fazer de tudo. Então, desde campanhas do Criança Não Namora, né? Que parece básico, mas assim... Preservação da infância, criança brinca. Do Maio Laranja, a gente se empenhou muito em fazer também essas questões de proteção contra o assédio e o abuso sexual. São temas absolutamente sensíveis, mas que precisam ser tratados. E a gente tratou diretamente com elas de forma mais lúdica possível e tivemos grandes resultados, porque depois, com o acesso, né, às escutas de crianças que passaram por esse processo, a gente escutou que elas aprenderam na escola isso. Então, isso foi absolutamente recompensador. Enfim, trouxemos vida para os muros das escolas, com grafite, para mostrar, né, que também a arte importa, ações culturais. Trouxemos o esporte para dentro da escola, com o programa Esporte na Escola. Enfim, colocamos o teatro e a dança na jornada ampliada, justamente para que elas pudessem ter acesso a um rol de atividades que antes não eram possíveis e que a gente não pode contar que, ela vai sair da escola e ela já vai sair da escola 5 horas da tarde. Para dormir. Ela vai estar exausta. Para dormir, não faz mais nada. Né? Então, tanto tempo. Enfim, eu acho que a nossa grande questão foi trazer os pais e como. Então, tivemos enfim, muitas ações com os pais, como a Escola da Parentalidade e a Jornada Parental, que era o momento onde a gente reunia o máximo de famílias possíveis, sempre em um local muito grande, trazendo grandes nomes da educação. Muito público, eu vi. E, enfim, para mostrar para os pais algum caminho possível também, porque a gente também, eu sempre brinco que para mim não aconteceu quando o meu filho nasceu e o download do material veio enquanto mãe. Não, é uma construção, e é uma construção com base em evidências científicas. Então, hoje a gente tem muita responsabilidade porque o acesso à informação sobre o cérebro da criança está muito grande, né? A gente tem um rol de questões. E então, mas os pais precisam aprender, e a gente entende que socialmente todo mundo trabalha, todo mundo tem muitas questões, então a gente se colocou nesse papel de, pai, então vem cá, vamos trabalhar junto. Senta aqui, nós vamos conversar, nós vamos aprender. Eu acho que eu sou aluna de escola pública, estudei minha vida toda em escola pública, mas eu sou no interior do estado de São Paulo, né? Acho que até o 3º colegial eu estudei em escola pública e a família era muito presente dentro da escola. Eu tenho lembranças que parecia que a dinâmica da minha escola era igual hoje funciona na escola, sabe? Minha mãe estava na escola todos os dias. Minha mãe conhecia o nome de todos os professores, sabia o nome como que era, inspetora de pátio da escola, a diretora tinha o telefone da minha mãe, mas eu morava numa cidade do interior, assim, era muito pequena, a escola conseguia atender uma demanda que, em volume, é tudo muito diferente, né, e aí a gente foi burocratizando a escola e foi se tornando 2 entidades, a família e a escola. A escola contra a família contra a escola, né? Então, um apontava dedo para o outro. E eu acho que esse movimento de família e escola juntos, estão todos olhando para o mesmo lugar, faz muita diferença. Eu acho que, eu observando, né, todo o movimento que você fez durante sua gestão, parecia isso. Nós vamos conectar, então, família e escola, para que a gente olhe para o mesmo lugar, que a gente tenha o mesmo objetivo, que a gente tenha o mesmo propósito, né? Preservar a infância é algo que é uma luta. Para quem trabalha com infância,
todas as pessoas que eu falei hoje, todo mundo fala a mesma coisa, lutar pela proteção da infância. Porque há um nível de autoexigência muito grande para as crianças são colocadas num ritmo da vida adulta, as crianças são colocadas na tela, são colocadas a acesso de informação que, pelo menos quando eu era criança, eu fui demorar muito tempo para ter, porque não tinha smartphone. E as crianças hoje são inseridas no mundo adulto, numa rotina adulta, e quando a gente fala sobre proteger a infância, eu até falei que tem alguns mitos de que parece que nós estamos sendo permissivos com a infância, ou a gente está sendo promovendo anarquismo com a infância. Deixa ser criança. Não, criança faz birra, criança chora. Parece que a gente está tendo que contar coisas que crianças fazem e que a gente já fez, mas todo mundo já esqueceu, né? Então, hoje, né, até esse movimento é porque a gente possa popularizar a informação, deixar a informação mais clara para as pessoas, mas que as crianças são crianças e a gente precisa preservar a infância. E se você pudesse dizer, assim, de básico, né, o que a gente pode fazer para preservar a infância? Fala assim, olha, tudo que eu vivi, período de gestão, dentro da escola, o que você acha que é essencial para se preservar a infância? Para os pais que estão ouvindo a gente, para os educadores que estão ouvindo a gente, o que você acha que é essencial para se preservar a infância? Eu acho que primeiro a gente tem que parar de achar que a vida é uma fotografia, né? Então, a rede social, ela tem feito isso com as pessoas, com a gente, no sentido de, ai, mas o fulaninho é tão fofinho. Sim, numa fotografia, né? Mas a infância é isso. A criança vai chorar, ela vai ter birra, ela vai ter seus momentos, ela precisa estar muito regulada biologicamente. Então, o sono, a fome, são questões que ela ainda não tem maturidade para lidar. Às vezes a gente não tem, né? A gente com fome queria fazer, pegar alguém, né? No sentido de, meu Deus. Então, imagina as crianças. Então, a gente tem que lembrar que a vida não é uma fotografia, que as crianças, elas têm as suas necessidades, que o cérebro está em desenvolvimento, que nós somos os adultos responsáveis por elas. Mas, falando de educação, eu acho que os pais, eles têm muita responsabilidade, mas a linha é muito tênue, no sentido de que eles também possam confiar nas instituições educacionais. Uhum. Então, eles têm responsabilidade, claro, em compreender muitas questões. Então, eu vejo hoje muitos pais falando com orgulho ai, minha filha, nossa, tá na educação infantil, ela já tem tarefinha. Isso é terrível para a sua filha. Né? Então, assim, as folhinhas, as tarefas, a gente está ensinando, está mostrando que a gente está ensinando as crianças a serem reprodutoras de informação. E se a gente começou aqui falando que a gente quer que elas sejam, que elas reflitam e que elas tenham uma educação emancipatória, não é já reproduzindo questões, reproduzindo tarefas que elas vão atingir esse objetivo que parece, pelo menos no diálogo e na conversa, parece ser comum ao objetivo de todos os pais. Então, a gente tem que compreender que isso na infância não é o mais adequado, mas a gente também tem que confiar nas instituições educacionais. Então, sim questionar, mas sem apontar dedo, mas sem se colocar contra a instituição educacional, porque senão a gente forma muros e não pontes. Eu acho que quando a gente escolhe uma instituição escolar ou quando a gente coloca na instituição escolar da rede pública, só como disse, aluno na rede pública, a gente precisa manter proximidade. Eu acho que a confiança vem da proximidade, né? Estar próximo. Porque quando a gente está próximo e a gente humaniza esse outro também, né? Você é uma pessoa que está lá trabalhando, se dedicando, e a gente não coisifica as pessoas, é mais fácil a gente conseguir confiar, delegar e entender o objetivo do trabalho. Se a gente não pergunta, se a gente não está próximo, qualquer coisa que a gente vê acontecendo, a gente fala, lá, tá vendo? Então, às vezes, a gente aponta mais dedo do que realmente constrói pontes. E a ponte vem da proximidade, por isso que eu acho que é tão importante família ir junto. Se você... Eu pensei agora, tá? Sim, que eu acho importante. Se você tivesse mais tempo na educação, o que você gostaria de ter feito como secretária? Essa pergunta é... O que você gostaria de ter feito? Porque sinto que você tinha muitos outros projetos para fazer, coisas para realizar. E eu acho que, assim, né, resultados mostram, né? Teve o resultado do IDEB, como que a Educação Maringá avançou. Mas se você tivesse mais tempo, o que você faria?
De fato, a gente conseguiu muitos resultados que me orgulham bastante. Então, né, a entrega que a gente fez de kits, as capas dos cadernos com os desenhos das crianças, também trazendo esse resgate da infância, qualidade de uniformes, de materiais como um todo, o resultado do IDEB, que, né, é uma métrica, enfim, e que bom que conseguimos mais esse avanço. Vai parecer clubismo, dado ao contexto em que a gente está aqui, mas eu falei para os nossos gestores, eu falei para o nosso prefeito atual, falei para o candidato que seria uma escola pública Montessori ou o mais próximo disso que a gente conseguisse. Então, de fato, a gente ia avançar nessa questão. Um projeto também que seria muito legal, a gente ia fazer um centro de referência para atendimento às crianças TEA no contraturno, onde a gente ia oferecer diversas atividades esportivas, recreativas e culturais. Então, o exemplo seria muito baseado no Centro de Referência Paralímpico, que acontece lá em São Paulo, que tem um centro que é maravilhoso, né? Então, sim, seria construído algo nesse sentido para as crianças. Então, esses 2 projetos, com certeza, a gente tiraria do papel. Algo que E a gente tentaria avançar ainda mais do que a gente já avançou, e também um dos meus orgulhos na valorização profissional. Que eu acho que tudo começa por meio do professor que está lá no dia a dia com a criança, que é ele quem recebe, ele quem é o abraço, o sorriso. E eu sempre falava, e às vezes, vocês são o único abraço. Então, que esse profissional pudesse se sentir muito bem no ambiente de trabalho que ele estava inserido, né, que ele está, enfim, são 120 unidades escolares em Maringá. Eu sempre falava, vai ter em algum lugar o profissional, né, que ele possa escolher, enfim, que ele possa estar muito bem alocado, porque tudo vai começar a partir dele. Então, essa valorização também eu continuaria avançando. Já me deixou muito feliz, porque até hoje eu encontro as pessoas nos diferentes contextos da vida, né, da cidade, e elas sempre me abraçam com muito carinho, o que me deixa muito feliz. Porque também é um legado de relacionamento humano. Eu ia perguntar mesmo, qual foi o seu maior legado e como você acha que a gente pode trabalhar a valorização do professor? Professor é algo que eu falo que vai estar escasso nos próximos anos. Já está escasso hoje, professor. Professor é muito difícil encontrar professor. Não, professor não é um dom divino. Professor, você precisa querer, mas principalmente precisa amar crianças, e a gente vive num momento atual onde as pessoas amam cada vez menos as crianças. Igual essa que eu vi semana passada, sobre proibir crianças em restaurantes. Tem hotéis que também não permitem entrada de crianças, tem hotéis que não hospedam crianças, né? Tem restaurantes que não aceitam entrada de criança, como se criança fosse... não vou falar nada pejorativo, mas né, a criança não é bem-vinda. E eu não consigo entender como criança não é bem-vinda, se criança é o futuro da humanidade, se a criança é o ser fundador do adulto. Como que criança não pode não ser aceita? E como que essa sociedade não se dá a mão para participar e se responsabilizar pela criação das crianças? Não importa se é meu, né? Todos nós estamos participando dessa cultura de construção desse adulto. E aí, né, nesse sentido, né, como que a gente pode, então, valorizar a infância e valorizar esse professor que está atuando com a infância, porque pessoas que amam crianças está difícil. E educar crianças também é muito mais difícil. Como você acha que a gente poderia valorizar o professor, né, e de repente a gente voltar, né, olhar para o professor, né, igual eu vejo assim, antes quando as pessoas levavam a maçã, né, tem essa cadeira, mas o professor era visto como alguém realmente importante socialmente. E hoje o professor fala... Eu já cheguei a ver, né, situações assim, a pessoa fala, eu quero ser professor. Não, escolhe outra profissão. Eu lembro quando eu falei, não, eu estava escolhendo, eu falei, eu vou fazer pedagogia. Ai, tão inteligente. Fazer pedagogia. Qualquer um faz pedagogia. Não, não é qualquer um, né? Não, e de fato os números eles estão mostrando, essa é uma problemática que a gente tem enfrentado da escassez, e a gente já tem números que mostram que daqui a alguns anos, de fato, essa formação não vai estar suprindo a demanda necessária. Então, realmente a gente vai ter um gap, uma lacuna que eu não sei exatamente como a gente vai resolver enquanto sociedade, enquanto gestão, porque é um problema que é de todos nós e a gente finge que não está vendo. Mas a gente, que eu digo, sociedade. Sociedade.
Mas uma das questões que a gente precisa fazer para valorizar esse profissional, a gente sempre tentou que, por meio de um relacionamento humano, então tem um gestor, né, que foi muito bom e com quem eu aprendi bastante, que ele sempre me falava que as pessoas nem sempre precisam de um sim, elas precisam de uma resposta. E e fazer uma gestão democrática, ela é muito complexa, porque a gente precisa dialogar. Uhum. Então, realmente, toda vez que eu ia em alguma escola, e eu fui em todas, das 117 de Maringá, os professores me pegavam no corredor, eu ia na sala dos professores para que pudesse ouvi-los. E esse era o meu papel ali. Eu não estava ali para tirar foto. Tanto que várias pessoas estranhavam quando eu chegava sozinha. Assim, como assim você não tem uma comitiva tirando foto de você por onde você anda? Junto com você. Então, não, eu estou secretária de educação e eu estou aqui para resolver problema. Essa é a minha função. Então, fazer essa gestão é muito difícil, ouvi-los. Então, acho que ouvi-los foi uma das coisas que a gente viu, e depois eu ouvi muitos feedbacks quando a gente saiu, no sentido de fomos ouvidos. Pela primeira vez, nos sentimos muito ouvidos, e isso foi muito bom. Então, ouvi-los, claro, atendê-los sempre que possível. A valorização profissional salarial, ela é absolutamente necessária e importante. Então, por travas burocráticas, a gente não conseguiu... Aliás, a gente conseguiu fazer isso por meio de vários auxílios, o que agrega ao salário do professor. Então, foi o caminho que a gente conseguiu burocrático para fazer de forma mais ágil que a gente conseguiu. Então, houve também a valorização salarial, mas muito mais do que isso. Houve a de relacionamento humano, a de ouvi-los, a de fazê-los pertencentes desse contexto, né? E eu acho que o próximo passo seria avançar em relação à valorização social. Resgatar essa visão do que a sociedade deve entender como professor. O professor é, sim, o ser... E as crianças são tão inteligentes que elas já têm essa visão. Elas né? idolatram Na teoria o do apego... Os professores passam a ter o mesmo papel que os pais, porque eles entendem o professor como o ser mais sábio daquele local. E é com isso que eles têm essa relação de apego. Isso é lindo. Nenhuma escola é sem os professores. Que a gente pudesse aprender isso das crianças, né? Transpor essa teoria do apego para que a gente pudesse aprender a como tratá-los de forma, enfim, muito melhor do que é feito hoje. Como de fato são importantes, porque não existe gestão que funcione, seja de rede particular, rede pública, sem a valorização do professor. Né? A gente um episódio anterior, a gente estava falando sobre o quanto as escolas têm absorvido a apostila para lidar com a rotatividade de professor, porque a apostila qualquer um faz e qualquer um executa, porque tem o livro do professor, tem um livro, né? E dito qualquer um, eu digo, a pessoa não tem formação, às vezes, ela se coloca em formação, mas a apostila alguém já elaborou como se fosse fácil e executável a função do professor, né? E não é. A função do professor é essencial e não é a apostila que faz o professor, né? O professor precisa ser formado, precisa ser desenvolvido, precisa ser valorizado socialmente, né? E nesse sentido, a gente até trouxe um resgate dessas práticas transformadoras dos professores no concurso Práticas que Transformam. Era uma forma de falar, professores, o que vocês fazem é sensacional, a gente quer dar luz ao que vocês fazem. Então, a gente fazia um grande momento de premiação dessas práticas, claro, valorização, inclusive financeira quanto a isso, mas muito mais, de que esse projeto, então, ele fosse replicado aos demais contextos, aos demais anos, às demais unidades escolares. Era uma forma de falar, professor, o que você faz, a gente está vendo, a gente quer ver, enfim. É importante, né? Eu sou de formação como professora, né? 10 anos de docência, e chegou um momento em que eu não aguentava mais dar aula. Porque o professor era, como digo, aquele executador, né? Você não tinha liberdade de criação. Então, eu acho que dar voz ao professor, falar para ele, você tem essa liberdade de criação e ninguém conhece melhor as crianças do que você.
Ninguém conhece melhor as crianças do que o próprio professor. A gente pode estar como gestor, a gente conhece onde a gente quer chegar, a gente conhece a nossa comunidade, mas intimamente as crianças, os sonhos, as vontades, os desejos, quem são essas crianças é o professor. Então, eu acho que realmente valorizar o professor é essencial. E o que você acha que precisaria ser feito para melhorar a educação num contexto geral dentro do Brasil? Maringá, você já falou dentro, você faria, né, de projeto, mas o que você acha que seria essencial implementar na educação pública para que a gente pudesse realmente ter um efeito na educação no Brasil? Sei que tem várias iniciativas por aí, tem vários projetos, você falou mesmo, vários projetos legais, mas às vezes eu sinto que os projetos dependem da gestão e que não há um plano contínuo de educação no Brasil. Não existe um plano que dê sequências independente de gestão. O plano educacional muda a cada gestão. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de um plano a longo prazo. Não existe mudança em 4 anos. Quando você começa a implementar algo que começa a funcionar e que você começa a testar, e que aí você fala, agora deslanchou, muda a gestão. Aí começa de novo, independente de gestão boa, gestão ruim, mas a gente sempre está começando. E o que a gente poderia, assim, sonhar, assim, falando num lugar de sonho agora, tá? De um plano de educação que fosse contínuo, que a gente falasse assim, não, vamos fazer isso de forma contínua, independente da gestão, que funcionaria, né? Para a educação, eu sei que o foco da educação hoje está profissionalizante, muitas vezes, né? Houve a mudança do ensino médio. Então, a gente vê que o foco da educação no Brasil está para profissionalização, e eu entendo que é parte de uma integração, empregabilidade, faz parte de um processo econômico do Brasil, e aí isso afeta, em sequência, a educação infantil também, né? Não mudando o currículo, mas eu falo que de forma oculta, ali, subliminar, a gente está pensando em educação infantil para alguma coisa. Já foi depósito de criança, né? Educação infantil, mas o que a gente está fazendo na educação e o que a gente poderia fazer que fosse assim, não, é um projeto que vai ser contínuo, independente de gestão? Que pergunta difícil. Muito difícil. Depois você vai chegar em casa e vai falar, podia ter respondido isso. Com certeza. Vou te mandar mensagem. Aí vocês fazem uma nota. Vou mudar. Vocês colocam a minha legenda diferente. Eu acho que é muito, né? Óbvio que é uma pergunta muito difícil, muito complexa. Realmente você está certa, faz parte de um plano econômico. A gente já tem, na verdade, né, um plano de educação que dura por 10 anos. Uhum. Então, na teoria, a gente tem, mas na prática, e falo isso, né, de cadeira, e eu passei por toda a construção nesses últimos 4 meses do ano passado, aliás, né, durante as eleições que se aproximavam, com um grupo que falava de educação e que estudava sobre, que estava atento às questões para que os projetos de gestão eles não morressem com a troca de gestão. E eles estavam muito fortemente apoiando isso, e eu vi vou repetir, todos os projetos que deram certo pararem. Acho que com exceção de um que eu vi acontecer nesses dias. Então, é muito triste, é muito doloroso, porque não foi a Nayara, né, que a gente pudesse não tipificar com o rosto da pessoa. Então, até quando eu falei uma vez, mas olha, tentem não, esse projeto tiveram uma aceitação muito boa das famílias, mas aquele projeto que foi, você colocou, então assim, não, né, por coincidência, ou pelo momento, ou por qualquer coisa, sim, fui eu, mas não tem a minha cara ali, né, enfim, então, isso é muito no Brasil triste, muito personificada, né? Mas se fosse para ver assim, não era qualquer solução, eu acho que a solução é que a gente integrasse, ou deixasse mais forte o esporte, a cultura, dentro da escola, né? Que a gente pudesse resgatar ainda o brincar, a atividade física, mas que o esporte e a cultura pudessem fazer parte da grade de forma mais abrangente, se é que hoje ainda estão, né? Eu estou sendo bem gentil em falar mais abrangente, mas para que ele pudesse estar, de fato, inserido, porque se a gente tiver acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, à atividade física, são parâmetros tão básicos que fazem bastante diferença na formação crítica,
social. A vida escolar vai além do acadêmico, né? Do âmbito acadêmico. Pode ter sido que um tempo o âmbito acadêmico sustentasse, né? Em outra realidade social nossa, a escola atendia somente academicamente, né? Matemática, português, né? O conteúdo básico, a escola atendia porque a gente existia uma vida fora da escola. Mas, né, como você já disse no começo, hoje não existe uma vida fora da escola. A vida é a escola. E essa escola precisa ser mais do que acadêmica. Ela precisa ser viva, né? Ela precisa ajudar esse ser humano a pensar. Contemplar os outros âmbitos da vida, porque é isso. Então, se a gente, né, antes a gente brincava, a gente tinha tempo de fazer N outras atividades em grupo, hoje a gente não tem mais. Então, ficar estudando um na frente do outro, né, em formato de fileira. Hoje ainda, né, há quantos anos que isso já acontece? Será que, de fato, a gente está vendo o mundo como ele está globalizado e como ele está precisando dessas interações sociais e como elas são, né, as soft skills que são absolutamente necessárias? Mas quando é que a gente ensina? A inteligência artificial hoje tem tantas respostas para questões acadêmicas e para questões humanas, né? Será que nós teremos resposta? Será que a gente está formando seres humanos que terão respostas criativas para as dificuldades que virão? Eu acho que a gente não tem ideia das dificuldades que virão nos próximos 10, 15 anos. Não acho que as respostas acadêmicas serão as mais precisas para os desafios que virão, uma vez que a internet tem qualquer resposta para qualquer soma matemática, né? Eu até estava vendo esses dias que quantas pessoas estudavam inglês para viajar e hoje em dia as pessoas não aprendem nenhuma palavra porque não se precisa, né? Tem tradutor simultâneo, tem não sei o quê, tantas facilidades, né? O que realmente a gente vai precisar como ser humano. Eu acho que é isso, não perder as habilidades humanas. E eu trabalhei com muitos jovens, então, né, fui treinadora de vôlei de praia, e aí várias deles, a gente estava em conflitos, porque esporte é isso, esporte é rendimento, sobretudo, e aí elas, às vezes, não me falavam no final do treino, mas me mandavam mensagem, eu falava, mas por que no momento? Eu falava assim, porque eu consigo me expressar melhor via WhatsApp. Então, claro, porque não precisa olho no olho, você não tem a resposta do outro de forma automática, né? Você só fala o que você quer falar. Então, você não tem que fazer essa interação social. E realmente, isso torna a dinâmica da conversa muito mais complexa. Então, que a gente pudesse olhar e humanizar de volta esses processos, ainda que, claro, que, né, a robótica seja muito importante e que todas as questões tecnológicas também. Mas a gente só vai conseguir trabalhar com elas quando a gente tiver melhores a gente já está com problema quando a gente fala que tem que humanizar, né? Quando a gente fala que tem que humanizar alguma coisa, a gente já está com um problema, porque significa que já não é. Quando a gente fala que a gente precisa humanizar a escola, meu Deus, a escola é feita de pessoas, a escola não é feita de paredes, não fui eu que disse essa frase maravilhosa, José Pacheco, que eu amo, é uma referência para mim educacional, mas eles falam, escola não são paredes, escola são pessoas, e são essas pessoas que nós temos, são com essas pessoas que nós temos que trabalhar e desenvolver. Então, é não fugir mesmo, é o diálogo, a discussão, a argumentação, e que hoje a gente vê que isso já é difícil dentro da escola, que é um local para isso. É um lugar de construção, de diálogo e de argumentação. E aí a gente não proporciona isso para as crianças, porque a gente proporciona um ambiente de obediência cega, e eu já disse sobre os problemas de obediência cega, sem reflexão, a gente faz o que o outro manda. E aí a gente não tem isso dentro da escola, que é o local primário, onde a gente vai ter isso na sociedade. Acho que esse movimento dialético de que existe na sociedade existe dentro da escola existe dentro da sociedade. Então, se a gente olha para a escola, os problemas da escola, acho que refletem mesmo o problema social que nós vivemos. Então, às vezes me dá uma desesperança, vou falar bem a verdade, eu não tenho muitas esperanças nos adultos. Eu tenho esperança nas crianças, né? Então, meu trabalho, acho que o seu trabalho é sempre para as crianças, para que a gente possa fazer. Eu tenho esperança que as crianças vão mudar a humanidade, né? Assim como a Maria Montessori. Te perguntar o que você mais aprendeu durante a sua gestão, falar assim, Nayara, o que você aprendeu durante a sua gestão na educação, que você levou para a sua vida? Você falou do seu legado, acho que foi muito importante seu legado na gestão, muito importante seu legado na educação, independente, né, de como está neste momento, mas eu acho que você fez um trabalho, assim,
de inovação, que trouxe pelo menos assim, ó, vamos parar e pensar. Mas o que você aprendeu? Maior aprendizado seu? Eu aprendi que as generalizações, elas não refletem a realidade. Uhum. Nayara, como assim? Porque várias vezes, muitas vezes a gente ouviu, tá todo mundo achando isso. Tá todo mundo reclamando disso. O todo mundo eram 3 pessoas que conversaram no WhatsApp. Eram 3 pessoas, né? 4 pessoas, 5 pessoas de um que grupo gritou muito. e que recebeu palminha de reação no WhatsApp e daí foi todo mundo, então isso. E aí como os outros não falaram nada, né, no sentido de que quem cala consente, então todo mundo está de acordo. E isso é muito grave nos dias de hoje. Então, eu acho que isso foi uma dos nossos maiores aprendizados enquanto pessoa, enquanto profissional. Realmente isso mudou o meu conceito social no tipo perspectiva de todo avaliação mundo, né? da situação. Essa perspectiva do problema, ela mudou muito. Mas, enfim, para além disso, eu não tinha também ideia do quanto o nosso trabalho aqui reverbera nas pessoas. Era o objetivo, claro, né? Mas a gente passa por tantas cadeias, principalmente ali no meu caso, né? De tantos círculos de pessoas até chegar, de fato, a quem tem que chegar. E eu não tinha ideia do quanto isso de fato ia chegar, porque eu tenho muito medo sempre falei que o telefone sem fio, a brincadeira, ela serve pra gente para mostrar pra gente que ela não funciona. Então... Nunca vai dar certo o telefone sem fio. Então, eu sempre falava isso. Gente, o telefone sem fio nos mostrou que esse tipo de comunicação não funciona, mas eu queria que chegasse nas crianças, eu queria que chegasse no profissional que estava lá na ponta, e o que eu percebi é que chegou. Então, também, quando a gente faz o bem, de algum modo, ele vai reverberar e ele vai chegar onde ele tem que chegar, por mais que ele chegue dissipado e não com toda a força com que ele foi emanado, mas ele vai chegar. De alguma forma, as pessoas foram impactadas e causam pequenas mudanças, né? É um trabalho de formiguinha quando a gente trabalha com educação. Sobre a generalização, eu acho que esse realmente é um mal do nosso tempo também. A gente acaba dando mais importância para quem grita e para quem faz valer a própria vontade do que para aqueles que estão com a gente, né? Tem muitas pessoas que acreditam na infância, muitas pessoas que acreditam na educação, mas poucas pessoas que são normalmente pacíficas levantam o dedo para brigar e para falar não vai ser isso assim, não, nós não queremos isso. Então, eu acho que essa força de movimento, e eu aprendi com você, eu acho que assim, levantar o dedo e falar, não, eu vou ser o primeiro, e quem quiser que venha comigo, venham caminhos, venham os bons, eu acho que é muito importante, eu acho que foi um exemplo muito bom da sua gestão. Te chamei, só para falar, gente, não chamei ela porque a secretária, a Nayara, antes de assumir, eu lembro do dia que você me contou, eu vou assumir. Eu pensei, coitada, tem certeza que vai fazer isso com a sua vida? Né? Porque todo mundo sabe que trabalhar com educação exige até o último fio de cabelo da gente, não é um trabalho que você encerra às 10 horas da noite. Deu 6 horas, eu parei. É um trabalho contínuo, é um trabalho que a gente está trabalhando com vulneráveis, né? Então, de alta importância, de alta exigência. E aquele que está à frente é muito exigido, e sugado, e observado. Né? Então, eu acho que foi uma pressão muito grande. Parabéns pelo período que você esteve. Tomara que eu te veja lá de novo. Né? Mas eu lembro o dia que você falou para mim, eu pensei, nossa, eu tenho certeza que ela vai fazer uma coisa muito legal, porque era genuína a sua vontade, sim, era genuíno a vontade de fazer. E qualquer pessoa que trabalha com educação, que trabalha com criança, tem que ser genuíno. Se não for genuíno, não aguenta. Não aguenta, porque é muito difícil, né? As pessoas, eu acho que todo mundo pensa que todo mundo pode ser médico, todo mundo pode ser professor. Não tem essa brincadeira? Não pode. Porque é muito difícil, exige. E quando você se importa, exige um pouco mais. Machuca um pouco mais quando a gente se importa de verdade com as pessoas. E você se importa de verdade com as crianças, eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade aqui, por ter vindo, contar um pouco da sua experiência,
da sua jornada, espero que tenha feito sentido para você que está nos ouvindo, para você que está assistindo, para pensar um pouco sobre educação no Brasil, sobre os desafios que a gente vence algumas, mas os desafios que se apresentam, né, que educação não é algo posto e pronto, é algo que a gente precisa lutar para que aconteça, né? Não é porque existe a educação ali que é algo que vai ser benéfico, mas a gente sempre tem que lutar para a educação que a gente acredita. Espero que vocês lutem pela educação que vocês acreditam, pelo filho de vocês, pela criança de vocês, porque eu acho que o futuro está aí. É isso. Obrigada, Ana. Obrigada a você pelo convite, pelas palavras, por toda a reflexão que me fez fazer. É sempre muito importante que a gente reflita o mundo onde a gente está e o que a gente quer dele. E o mais importante, como a gente pode contribuir para esse mundo que a gente quer ver acontecer. Então, de fato, é isso que eu tentei fazer e que eu espero que a gente possa fazer juntos enquanto sociedade, porque claro que às vezes também tenho essa desesperança, mas eu acredito profundamente ainda na transformação por meio da educação. Eu acho que é a única forma possível, e quando eu falo de educação, é uma educação significativa, uma educação que traga, de fato, experiências positivas para as crianças e para todo mundo que está sendo impactado por essa educação. Então, vou até parafrasear um podcast que eu gosto muito, que se não tiver feito sentido para você, que ao menos te faça uma boa companhia, e é isso, que tenha feito uma boa companhia, né? E é isso, obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.